Ai, o olhar de uma criança, com tanta pureza, tanta delicadeza, que desarma qualquer adulto, sem maldade, sem filtro. E eu me pergunto quando foi que nós perdemos isso pela estrada da vida? Por que as pessoas teimam em colocar nas cabecinhas ali prontas para explorar o mundo tanto preconceito, tanta intolerância e tanto ódio? O livro de hoje é um clássico da literatura norte-americana e um dos meus favoritos. Vem comigo então que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história, mas depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Livros da Bela. E para você que é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e vem me acompanhar. Eu conto muito com o apoio de vocês para o canal crescer cada vez mais. Primeiro eu queria pedir desculpas aí para vocês por não ter postado um vídeo na quinta-feira. Aqui no canal eu posto aos domingos e às quintas-feiras, mas nessa semana eu não consegui postar porque tem um monte de coisa acontecendo e na verdade são coisas assim muito boas aqui pro canal, inclusive mudança de cenário, mudança de projeto editorial aqui pro canal. Então eu não consegui postar um vídeo nessa quinta-feira justamente por toda essa mudança no planejamento aqui do canal. Mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso para vocês, né? Todas as mudanças com exclusividade, vou postar aqui no canal para explicar para vocês aí as novidades que estão por vir, tá bom? Também vou deixar aqui na telinha e no box de descrição o número do WhatsApp da nossa lista de transmissão aí que eu criei justamente para ficar mais pertinho aí de vocês, para vocês que queiram receber o conteúdo aqui do canal Livros da Bela em primeira mão. É só clicar no link que eu deixo no box de descrição ou gravar esse número aqui no seu celular. Bom, mas então vamos logo aí para o conteúdo desse vídeo. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, O Sol é para Todos, da grandiosa Harper Lee, que na verdade ela publicou esse livro em 1960, ali na década de 1960, e era até então o livro único da escritora. Ela se tornou um grande mito com esse livro, porque esse livro se tornou um clássico da literatura norte-americana e literatura mundial. E ela surpreendeu a todos quando, em 2015, resolveu publicar um novo livro já com mais de 90 anos. Muitos diziam, inclusive, que era a continuação desse livro aqui, e outros diziam que não era, inclusive fazendo uma forte crítica a esse lançamento desse livro. E é esse outro aqui, que é o Vá, Coloque um Vigia, que é um outro livro que eu ainda não li. Vou fazer com certeza resenha aqui para o canal, mas esse é o segundo livro da escritora. Ela publicou esse livro aqui em 2015 e na primeira semana já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias desse livro, justamente por ter se tornado um mito com esse livro aqui. Ela faleceu no ano de 2016 e esses são grandes clássicos aí da literatura norte-americana e mundial. Mas então vamos falar hoje sobre esse livro, O Sol é para Todos, que a escritora tratou um assunto muito delicado, que é sobre o racismo, de uma forma muito sensível. Na verdade, esse livro fala de várias outras coisas que implicam aí tudo isso, inclusive o racismo, né? Todas as coisas que implicam a gente aceitar o diferente, né? A ter mais tolerância. Mas esse livro, o ponto central seria mesmo por se tratar de uma questão racista. E o mais interessante então é que ela trata esse ponto aí que é tão doído aí na nossa história, né, que a gente vê acontecer por muitos séculos aí, a gente até o dia de hoje a gente vê acontecer, né, no nosso dia a dia. Ela trata de uma forma muito poética e o que é melhor sob o olhar
de uma criança. Ela vai então contar toda essa nossa história, toda essa história desse livro sob o ponto de vista de uma criança de 6 anos, uma menina de 6 anos. Então é muito gostoso de ler essa história para a gente entender mesmo que as crianças são de fato puras e inocentes e elas acabam sendo contaminadas aí por nós adultos. Então a gente faz esse livro aqui, faz a gente refletir justamente sobre o nosso papel na criação das crianças, na condução aí dessa caminhada para as crianças. Essa história então vai nos mostrar como as crianças nascem com a mente assim, com a cabecinha ali vazia e que elas estão prontas para serem ensinadas, para explorarem o mundo, e o como nós adultos somos grandes exemplos para as crianças. Na verdade, as crianças acabam repetindo muitas das nossas ações e muitas das nossas falas. Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive com isso, justamente para que a gente consiga formar cidadãos então mais conscientes, mais responsáveis e mais tolerantes, que aceitem as diferenças. Isso a gente está vendo nos dias de hoje. A gente está vivendo, né, uma situação muito complicada no mundo inteiro, na verdade, justamente porque a gente não consegue aceitar o outro, né? O outro é o outro, com todos os seus defeitos, todas as qualidades do outro que só dizem respeito ao outro, né? Então a gente precisa ver aonde que a gente está errando. Então essa história aqui é interessante justamente por a gente ver o ponto de vista dessa criança que vai ver tudo o que está acontecendo ali ao seu redor. E muitas vezes ela nem entende do que se trata, mas ela vai absorvendo aquilo tudo. Mas a grande questão que me fez mesmo refletir sobre essa história aqui é justamente o título. Aqui o título é uma afirmativa, né? O sol é para todos. Mas eu me peguei pensando, o sol realmente é para todos? Bom, eu vou falar um pouquinho dessa história justamente para vocês entenderem aí esse questionamento que eu faço sobre o título do livro. É uma história que vai contar aí a perspectiva de uma criança de 6 anos, a Scout, que ela tem um irmão, né, o Jim, que ele deve ter ali em torno de 3 anos a mais do que ela. Nós vamos conhecer também um outro personagem infantil que é super interessante, que é o Jill, que é um personagem muito legal, que a gente vê a construção que a escritora fez dele, né? E como que isso fortaleceu ali a relação dos 3 personagens. A gente vai ver ali, são 3 crianças praticamente, né? Uma de 6 anos, o irmão que deve ter ali em torno de 9 anos e o Jill que tá entre essa idade também. Então a gente vai conhecer as travessuras que eles fazem ali naquela pequena cidade do sul do estado do Alabama, do sul dos Estados Unidos, né? E aí a gente vai conhecer um pouquinho como que eles vão construindo ali essa amizade, como que consolida essa amizade. No passar do tempo, eles fazem várias travessuras, várias coisas que são coisas de criança, na verdade, né? Eles fantasiam coisas. Tem um vizinho ali naquela vila que não sai de casa, então eles começam a fantasiar um monte de coisas, e esse vizinho vai ter papel fundamental nessa história, de uma forma poética, de uma forma muito bonita, que a gente vai entender a relação das crianças com essa fantasia que elas criam sobre esse vizinho, né? E depois a gente vai entender a história como um todo. É muito legal de ver essa relação ali da vizinhança. E a gente vê também como que é uma cidade pequena, onde as pessoas conhecem a vida de todo mundo, falam da vida de todo mundo. Então esse vai ser ali o primeiro momento desse livro. A gente vai aproximar dessa história, aproximar desses personagens e aproximar ali daquela vila
no sul ali dos Estados Unidos. É importante então a gente contextualizar que essa história, embora ela tenha sido publicada na década de 60, de 1960, ela se passa na década de 30, de 1930. Então, ela se passa ali no sul dos Estados Unidos, que historicamente é considerado uma região ali onde aconteceu mais, onde o racismo foi mais aflorado, né? Então, e essa história se trata sobre o racismo, então é importante a gente contextualizar. Era uma vila muito pequena e tinha um racismo muito aflorado, e o episódio conta justamente sobre uma questão racista. No primeiro momento do livro, a gente vai entender então um pouco como que funciona ali aquela vila e conhecer um pouco esses personagens infantis. A gente vai conhecer então a rotina desses personagens, a gente vai conhecer os conflitos desses personagens, o medo desses personagens. Então a gente vai acabar se aproximando de uma forma muito poética da vida ali daquelas crianças. No segundo momento então desse livro, a gente vai ao encontro então do fato em si, que se trata então sobre um jovem negro, o Tom Robson, né, que ele foi acusado por uma jovem branca de estupro. E aí, naquela época, o depoimento daquela jovem branca acabava por ser um decreto de condenação, independente do que de fato tinha acontecido. Então a situação ali do Tom Robson era muito, muito, muito difícil. A gente vai ter um outro personagem que, assim, acho que é o meu favorito, que é o Atticus, que é o pai da Scout e do Jim, que na verdade é o advogado do Tom Robson. Ele é um advogado branco, de família branca, e que resolve, né, na verdade ele foi destinado ali pelo Estado a defender o jovem negro. E então, sabendo disso, eu gostaria só de ler um trechinho para vocês entenderem ali como era a visão da sociedade ali em relação a todos os crimes que supostamente, né, teriam sido cometidos por um negro, e na verdade colocado ali a palavra de um branco contra a de um negro. E assim, um negro calmo, respeitável, humilde, que cometeu imperdoável temeridade de ter pena de uma mulher branca, tem que colocar sua palavra de honra contra a de dois brancos. Não preciso lembrar aos senhores o comportamento e a aparência deles na tribuna. Os senhores viram com seus olhos. As testemunhas de acusação, com exceção do xerife do condado, se apresentaram diante dos senhores e deste tribunal com a cínica segurança de que seus depoimentos não seriam postos em dúvida, certos de que os senhores aceitariam a tese deles, a diabólica tese de que todos os negros mentem, todos os negros são, por princípio, imorais, que nenhum deles deve ser deixado perto de nossas mulheres, tese que podemos associar com mentes de calibre deles. Então você pode imaginar, né, como que era aquela sociedade. Não vou entrar nos detalhes dessa história, mas era uma situação em que um negro estava sendo acusado injustamente por estupro, e a jovem branca e a outra testemunha eram brancos, e eles com certeza teriam a palavra sendo muito mais levada a sério, porque a palavra de um negro de nada valia naquela sociedade. Essa história, ela é narrada por Scout, pela jovenzinha criança de 6 anos, que a gente na verdade vai ter um passar de tempo aí. Opa, bichinho. A gente vai ver um passar de tempo aí de 3 anos, e ela, na verdade, ela vai contar sobre a perspectiva dela, tudo aquilo que ela está vendo. E ela não sabe nem o que é um estupro. Então ela vai ali se envolver nas questões, ela vai se ver envolvida nessas questões, ela vai sofrer represálias ali em relação à atitude do pai em defender um negro. Então muita coisa vai acontecer ali, tanto ela quanto o irmão, né? Então ela vai
a gente vai entendendo um pouquinho a falta de entendimento e a falta de compreensão dessa personagem sobre as coisas que estavam acontecendo. Porque para ela a questão racial, na verdade, era uma coisa que não existia. Era uma coisa que estavam apresentando para ela, mas ela, enquanto pessoa, ela não tinha compreensão daquilo. Muita coisa então acontece aí no decorrer dessa história, desde a relação dessas crianças com aquele vizinho que eu contei no início, que era um mistério ali, era um vizinho que não saía de casa, e de repente as crianças começam a receber alguns presentes ali, né? Desde alguma coisa que elas encontraram no buraco de uma árvore. Então vão acontecer algumas relações ali que é muito legal de ver, na verdade, né? É uma relação pura que existe ali, que elas não entendem ainda no início, mas a gente vai entender essa construção que é feita principalmente ao final do livro. E também a gente vai conhecer a relação dessas crianças com esse julgamento, a relação dessas crianças com essa intolerância que acontece naquele momento, e justamente a relação dessas crianças com o próprio pai, que é o advogado de defesa desse jovem negro que estava sendo acusado ali injustamente por um crime que ele de fato não tinha cometido. Então esse livro aqui, ele na verdade se trata de injustiça, né? De uma injustiça racial que existe, né? Que a gente vê acontecer até os dias de hoje. Então vai tratar também da poesia, do olhar inocente das crianças, e vai se tratar também de um pingo de esperança, que na verdade não vou entrar no desfecho aí dessa história, que é preciso você ler esse livro. Assim, é aquele livro que eu falo assim, você tem que ler para entender o que eu tô falando. Não vou falar então do desfecho, mas a gente precisa ter um pouco de esperança, né? A gente vê ali no final do livro um pouco de aceitação do diferente, um pouco da gente conhecer o outro e aceitar o outro como ele é, né? Então é um livro muito legal, muito interessante. Eu chorei com esse livro de verdade. Tem algumas passagens ali que mexeram muito comigo. Uma passagem que mostra uma criança assim, numa situação de risco mesmo, juntamente ali com seu pai e seu irmão, né, com o Atticus, com o Jim e a Scout. Eles estavam ali numa situação de risco com uma outra pessoa que estava ameaçando, né, a família como um todo, e ela vira para essa outra pessoa e fala: poxa, mas eu estudo com seu filho, sabe? E aquilo mexeu com a pessoa. Então a gente vê muita coisa acontecendo ali, e coisas simples que a gente vê, poxa, porque é tão complicado as pessoas entenderem isso, porque é tão complicado as pessoas entenderem que o diferente é só o diferente, sabe? E não cabe a mim julgar a diferença dos outros, sabe? Então, assim, é muito, muito legal essa história. Bom, eu não vou prolongar mais esse vídeo, que eu acho que ele já tá muito longo, mas eu gostaria só de destacar também que essas crianças, elas sofreram muitas represálias ali por serem filhas de um advogado que estava defendendo um negro. E esse advogado, ele estava assim, diante de toda a situação, ele conseguia passar tranquilidade para essas crianças e conseguia falar para elas assim: olha, não levem mágoa dessas pessoas, não, porque na verdade vocês precisam, olha essa parte é muito legal, vocês precisam calçar os sapatos dessas pessoas e darem umas voltas por aí, justamente para entender os sentimentos dessas pessoas. Então, assim, é de um ensinamento ímpar, né? De uma poesia, e é muito legal. Eu gostei muito da construção desses personagens, e não é um romance clichê, mas é um romance que ensina muito. Então, nos faz refletir demais. Eu super indico e falo que esse é sim um dos meus livros favoritos. E você, já leu esse livro?
Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Eu quero conhecer a sua visão dessa história. Se você teve aí as mesmas ideias que eu tive, a mesma perspectiva dessa história. Eu quero conhecer aí o seu pensamento sobre essa história aqui, sobre esse livro, combinado? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar o bate-bola. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, que isso ajuda muito o crescimento do canal, ajuda para que mais pessoas aí sejam recomendadas aí a ver esse vídeo. Então eu conto aí com a sua participação, combinado? Vou deixar no box de descrição o link para compra desses 2 livros aqui, né? Opa! Desses 2 livros aqui. Lembrando que comprando com o meu link aqui, é uma forma de você ajudar o canal, você não paga nada mais por isso, mas ajuda muito o canal com uma pequena comissão. Combinado? Muito obrigado por você ter ficado até aqui no vídeo comigo. Um grande beijo e até o próximo!